Hoje nós estamos celebrando o aniversário da graça. Não é verdade? Está escrito. O aniversário da graça. Olha ali, ó. Coelhinho. Por quê? Porque a história foi mudada. A história foi mudada. A Bíblia diz que... Pega meu telefone, por favor. Tem que atender uma pessoa daqui a pouco aqui. Estou brincando. A Bíblia diz que Maria Madalena, depois de Jesus ter morrido, elas vão até o local onde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando elas chegam lá, e aquela pedra já estava removida, elas não encontram mais nada. Mais nada. Havia apenas a túnica dele, lançada ao chão, um cheiro de mirra que embriagava aquele ambiente, um cheiro de perfume, um perfume que era diferente de tudo aquilo que elas já haviam sentido. E uma frase é ressoada naquela história, naquele tempo. Uma frase. E essa frase é assim: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque vocês ainda olham para a cruz se ele não está mais lá? Porque vocês vieram até o meu túmulo se eu não estou mais lá? Porque vocês vão celebrar a Páscoa se eu não estou mais lá? Porque ainda vocês procuram nas coisas mortas, naquilo que já está perdido, naquilo que já está podre? Porque vocês procuram lá, sendo que eu já não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Cristo havia ressuscitado. O grande escândalo da Páscoa, se a gente pode assim dizer, era porque até antes de Jesus, a Páscoa ela tinha uma frase, uma resposta. Ela tinha um sentido. Esse sentido era: vocês estão libertos. Só isso. Até Jesus. Vocês estão libertos do cativo. Isso era o simbolismo da Páscoa. A história da Páscoa, ela começa. Ela sempre anunciou Jesus, mas ela não entendia o que esse Jesus poderia fazer. Eu vou ler um texto para vocês. Eu quero contar uma história. Eu gosto de contar história. Sou um especialista em histórias. Sempre falo com 3 filhos. Se você não for bom em história, se prepare para ter ter todos os canais de desenho. Mas eu digo a você, não vale a pena. Seu filho ele não espera uma história de televisão. Ele espera uma história que o pai vai contar. Que você, como pai e mãe, possa fantasiar e entrar nesse mundo de fantasia com ele. Isso é demais. Ele nunca vai esquecer disso. E a gente viaja. Lá em casa a gente viaja, fazemos nossas próprias histórias, nossos próprios teatros. Mas isso é especial. E hoje eu quero poder usar vocês como meus filhos e contar um pouco dessa história. Vocês me permitem? Você sabe quando aconteceu a primeira Páscoa, a primeira celebração da Páscoa? Quantos sabem? Tem alguns aí, tem alguns remanescentes. A primeira Páscoa acontece no livro de Êxodo, lá no comecinho da história. Eu quero ler só alguns versículos. Êxodo capítulo 12, versículos 5 a 7. A Bíblia diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comemoram. O que significa esse texto? Essa história, ela se dá quando Deus estava tirando o povo de Israel do cativeiro do Egito, do cativeiro de Faraó. E a Bíblia diz que nesse período 10 pragas vêm
sobre Faraó, sobre o povo do Egito. Cada praga tem um simbolismo. Moisés chega e fala assim: então você não vai nos libertar? É necessário, Faraó, que você nos liberte. Deus está falando comigo que chegou o tempo de nós sairmos do cativeiro. Deus está falando comigo que nós temos uma terra. Deus está dizendo para nós, o povo de Israel, que Ele está nos levando a uma nova dimensão, a uma nova história. Nós temos uma promessa, Faraó. Nós temos uma promessa. Faraó, preste atenção em mim. Se você não escutar aquilo que eu estou dizendo para você, coisas terríveis vão acontecer aqui. Coisas terríveis vão acontecer em meio do teu povo. Me escute e entenda que sobre nós, vós não tem direito. Vós não tem poder sobre mim. Vocês não têm poder sobre nós, os filhos de Deus, o povo de Deus. Então, ou seja, você tem que nos soltar. Mas a Bíblia diz que esse coração, o coração desse homem, desse faraó, ele é endurecido. E ele não permite que o povo de Israel saia do cativeiro. Ele permanece com o povo de Israel escravos, trabalhando como servos. E a Bíblia diz que 9 pragas vêm sobre essa terra. E de repente vem uma última praga. Aqui consumaria tudo. E essa praga, a Bíblia diz que o efeito dessa praga seria que os primogênitos daquela terra morreriam. A praga que simbolizaria a Páscoa. A praga que teria como título Páscoa era aquela que mataria o primogênito. Engraçado isso, né? Tem alguma coisa a ver que parece com o Novo Testamento? Né? Ou seja, o primogênito iria morrer. Mas isso seria o sinal que a Páscoa estaria sendo comemorada. E olha que interessante mais. A Bíblia diz que o sinal que os filhos, que o povo de Israel deveriam ter nas portas, para que essa morte que iria assombrar todo aquele território, que iria passar e matar todos os primogênitos. Deus fala assim, para que a morte não toque na casa de vocês, para que os primogênitos de vocês não morram, vocês devem fazer algo. Vocês vão matar o cordeiro. E vocês vão pegar esse sangue do cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais das portas e na parte de cima dessa porta. Ou seja, agora, consegue imaginar uma porta? Não tem como eu fazer uma porta aqui. Uma porta. Vocês estão vendo uma porta aqui, então conseguem ver a porta? Ela é quadrada, para alguns é de madeira, para outros é de cimento. É a porta aqui. Sei lá, porta de pedra, de mármore grande. Está aqui a porta. Eles pegavam o sangue e eles passaram primeiro nos umbrais, em cada lateral. Então eles colocaram uma mancha de sangue aqui e uma mancha de sangue aqui. E depois eles colocaram uma em cima. Eles colocaram aqui. Ou seja, tinha uma marca aqui de sangue, outra marca de sangue aqui, outra marca de sangue aqui. Essa porta estava fazendo ela estava aparecendo uma imagem. Você consegue ver essa imagem? Eu acredito, vamos fantasiar agora. Eu acredito que o sangue dessa parte aqui de cima, ele começa a escorrer. Ele desce até o final dessa porta. E aqui, ele escorre um pouco para o meio. Eu acredito que esse cara fala assim, não, já que está aqui eu faço assim também, ó. E um sinal estava exposto em todas as portas do povo de Israel. O sinal da cruz. O sinal do sangue do cordeiro. Já estava lá no começo da história, celebrando a primeira Páscoa. Estava anunciando que um sinal, um ato, iria mudar toda a história da humanidade. Toda a história. A cruz que estava marcada naquelas portas estava dizendo assim: a morte poderá tocar todo mundo poderá ser tocado por essa morte, mas vocês não, vocês são propriedade minha, vocês são meus, o sangue meu, o sangue do cordeiro estará sobre vocês, e nada poderá tocá-los, nada. Estava lá há 7.000 anos atrás, estava dizendo assim: Jesus é o libertador. Interessante isso, né?
Só que o interessante é que até Jesus, até a chegada de Jesus, essa Páscoa, o único entendimento que eles tinham era o quê? Ela nos liberta, ela vai nos levar. A Páscoa até Jesus, ela anunciava a morte do Cordeiro, simplesmente a morte. Não, nós mataremos o Cordeiro, e nós nos lembraremos do dia que fomos livres. Nós mataremos o Cordeiro, mas nunca houve um entendimento que a Páscoa poderia gerar vida. Nunca. Era simplesmente, ela nos livrava da morte. O único entendimento da Páscoa até Cristo é que ela era o ato que nos livrava da morte. Era o ato que nos dava libertação. Era o ato que dizia assim, não, a morte não pode nos tocar. Simplesmente isso. Eles nunca entenderam que poderia haver algo a mais que isso. Algo que fosse mais glorioso, algo que fosse mais poderoso. Não existia isso. Ao ponto, em um dos discursos de Jesus, que era no período de Páscoa, quando ele estava próximo a ser crucificado, Jesus, ele fala algo que escandaliza todos aqueles que estavam ao seu redor. Jesus fala assim, vocês sabem que o templo será destruído, haverá morte, mas em 3 dias ele será reconstruído. Em 3 dias esse templo será reconstruído. Eles falam assim, não, como Jesus? O que você está falando? Nós entendemos sobre a morte, nós entendemos sobre a destruição, nós entendemos que se todos os dias nós matarmos o Cordeiro nos livrará do pecado, mas nós continuaremos a fazendo isso todo ano nós faremos a mesma coisa, porque nós sabemos que a morte ela nos dá isso. Mas agora você está dizendo que a morte ela terá um outro efeito, que não será somente destruir, que não será somente crucificar, que não será somente sacrificar. Você está dizendo que tem algo a mais, que em 3 dias você reconstruirá tudo isso. Não, Jesus, é impossível. O que você está falando é impossível. Nós acreditamos que podemos ter vida, mas o que você está dizendo para nós é que nós teremos vida, e vida com abundância. É uma nova vida, que essa morte ela terá um outro efeito. Era isso que Jesus estava anunciando. E agora que eu quero entrar nessa mensagem. Cara, isso é muito poderoso. A história, você sabe o que acontece. Jesus é crucificado. Seria na sexta-feira, né? Jesus estaria numa cruz morto. Ontem seria o dia, né, que Jesus estaria tirando as chaves de Satanás. E a partir de hoje, às 6 horas da tarde, nós estaremos comemorando, porque nós entraríamos lá no local onde ele estava crucificado, no dia que ele tinha sido enterrado não, no dia que ele tinha sido escondido o seu corpo, e ele não estaria mais lá. E a Bíblia agora ela começa a trazer um novo entendimento para nós, porque a ressurreição de Cristo, ela é algo que escandalizou todos, até os próprios discípulos dele, A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscita, ele vai até esses discípulos, e os discípulos, a Bíblia diz que a porta deles estavam fechadas, e eles não conseguem entender. Não, mas como? É ele que está batendo, um escândalo tinha tomado conta. E aí a história que entra eu e você, e a Bíblia diz que na graça, essa graça, eu e você, nós não somente morremos com Cristo, você não somente foi crucificado com Ele no teu corpo físico, mas a Bíblia também diz que você ressuscitou com Ele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que agora a tua vida, que era simplesmente uma vida onde é que você tinha que fazer coisas para não morrer, onde é que você tinha que ter uma manutenção da tua vida, onde é que você está vivendo. Eu tenho que ter uma vida de alimentação boa, porque senão eu morro. Eu tenho que ter uma vida onde é que eu faça exercícios físicos, senão eu morro. O que a Bíblia estava dizendo é que agora você não está fazendo mais manutenção da tua existência. A Bíblia diz que antes de Cristo eu tinha que fazer a manutenção da minha existência, eu tinha que fazer manutenção. Então eu tenho atitudes boas, eu vou a uma academia para ter vida boa, eu tenho uma série de atitudes que fazem com que minha vida fique me mantendo, eu faço atitudes boas para que não aconteça nada. É isso.
Mas agora a Bíblia diz que na ressurreição, nós não mais fazemos a manutenção da vida. Sabe por quê? Porque na ressurreição de Cristo agora, eu sou gerador de vida. Eu sou gerador. Você sai de alma vivente para espírito vivificante, é o que a Bíblia está dizendo. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Talvez você não está falando, não, mas o que ele está falando? Preste atenção nesse texto. Romanos 6, 1, 11 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, você foi morto com ele. Quando você crê no que ele fez, a Bíblia diz que você é crucificado no mesmo instante, sem passar por nada do que ele passou, simplesmente pelo que você declarou, pela fé que você expôs no teu coração. Ele fala assim: se você crê nisso, eu pego a tua vida e eu trago para a minha morte, pelo meu sofrimento, para que você morra comigo. Mas ela não termina aí. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Agora, presta atenção nisso. 1 Coríntios 15, do 35 em diante. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre nós, cara. Não vou ler o 35, eu vou ler do 41 em diante. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. O texto está dizendo assim: existem porções da glória de Deus separadas nesse mundo. Quando você olha para o céu e você olha para um sol, o sol tem uma porção da glória. Quando você olha para a estrela tem uma porção da glória do Pai. Quando você olha para o mar, aquele mar tem uma porção da glória. Cada parte da criação tem uma porção dessa glória. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Eu tenho uma notícia para você. Eu quero falar um pouco de quem você é quando você está ressuscitado com Cristo. Você está ressuscitado com Cristo? Se você não acredita nisso, eu quero te dizer, a Bíblia diz que você está. Você está. E porque você está, algumas coisas mudaram radicalmente na história e na tua genética e no teu DNA. A primeira delas é que antes o teu corpo era de corrupção. O teu corpo, ele precisava ter a manutenção do teu corpo, porque ele era corrupto. Então o que eu ficava? Eu ficava naquele dilema: meu corpo quer fazer coisas más, mas eu preciso fazer coisas boas. A minha natureza, ela cogita para corrupção, para divisão. Ela cogita para isso. Então, tinha uma lei. O Antigo Testamento nos dava uma lei para que a gente obedecesse ele e tivéssemos o quê? Tivéssemos atitudes boas, evitássemos ser corruptos. Mas a Bíblia diz que agora, quando nós estamos ressuscitados com Cristo, esse corpo da corrupção, ele finda e ele ressuscita na incorrupção. Quer dizer que é teu novo corpo, a tua nova existência, ela é incorrupta. Incorrupta. Você é incorruptível.
O que tem dentro de você, ele não pode se dividir. O que tem dentro do teu interior, a tua mentalidade, a tua natureza, não mais é corrupta. Você é um ser incorrupto. O que antes nós semeávamos na desonra, agora que estamos ressuscitados com Cristo, nós ressuscitamos em glória. O que antes era desonra, o que antes nós recebíamos de Deus e desonrávamos Ele, antes esse corpo que Deus nos deu, essa feição, essa alma que Deus nos deu, tudo aquilo que Ele fez em nós, e nós estávamos usando para os nossos próprios deleites, nós estávamos usando para o pecado, nós estávamos usando para esse mundo, nós estávamos destruindo tudo aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz agora que nós estamos ressuscitados com Cristo, que nós somos essa nova criatura. Esse corpo que você tem, você agora manifesta a glória de um Deus vivo. Você é a imagem dessa glória. Isso é você. Agora não existe mais desonra. Agora você está na plenitude. O seu rosto transparece a imagem desse Deus poderoso. As tuas atitudes glorificam o teu Pai. Você está ressuscitado com Ele. O que nós semeamos na fraqueza, o que morreu na fraqueza na cruz, agora, ressuscita em poder. Eu tenho uma notícia para você. O que antes você achava que era fraqueza, o que antes você dizia se era impossível para mim, agora todas as coisas são possíveis aos que creem. Existe um poder dentro de você. Existe um poder dentro daqueles que estão com Cristo vivos. Existe um poder. A palavra original desse poder significa doxa. Não, esse é glória. Errei. A palavra original desse poder chama dunamis. Poder, força, habilidade. Poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Uau! Sabe o que Deus está dizendo? Que a tua nova natureza agora em Cristo, ela é absurdamente poderosa. Não pelo que você pode fazer, mas sim agora pelo que simplesmente você é. Simplesmente você é. Dunamis. A tua nova criatura, ela tem dunamis. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Mais uma boa notícia para você. Você não é mais um ser terreno normal. Você já é um alienígena nessa terra. Você é um ser espiritual. Porque o ser espiritual cogita nas coisas espirituais. Porque o ser espiritual, ele não anda segundo os desejos da sua própria carne, mas ele anda segundo o Espírito de Deus que está nele. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Por isso, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Sabe o que significa a palavra vivente? A palavra vivente significa viver, respirar, estar entre os vivos, não inanimado, não morto, gozar da vida real, ter vida verdadeira, ser ativo. Mas isso era o que era você antes. Antigamente, como eu falei antes, você estava fazendo a manutenção da tua história. Nós simplesmente matávamos o cordeiro. Essa era a manutenção. Então, quais eram os teus objetivos? Respire, viva, continue sendo amigos das pessoas. Isso aí. Era a vida. Ser alma vivente. Mas a Bíblia diz que existe uma diferença agora. Esse era o primeiro Adão. Mas nós, na ressurreição de Cristo, nós nascemos do segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. E sabe o que ele faz com você? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vivificante. A palavra no original chama zoopoiel, que significa produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar a vida, pelo poder espiritual, despertar e revigorar, restaurar a vida,
dar crescimento à vida. Nesse caso, que se refere ao Espírito, revestidos com novos e maiores poderes da vida. Isso é demais. Eu estou apenas aqui descrevendo quem é você, depois do que Ele fez conosco. Você é um espírito vivificante. Você tem o poder de gerar vida onde não tem vida. Você tem poder agora de fazer as mesmas coisas que Ele fez. Você tem o poder agora de chegar no túmulo de Lázaro e falar assim: Lázaro, venha para fora, venha para fora. Você tem o poder nos nossos dias de transformar o que era morte em vida. Você tem o poder. O que está dentro de você é muito mais precioso do que qualquer outra coisa na história. Simplesmente, porque Ele fez com que eu e você fôssemos ressuscitados com Ele. Simplesmente por isso. Hoje nós não celebramos a Páscoa simplesmente porque o Cordeiro morreu. Não. Hoje nós celebramos a Páscoa porque nós renascemos com Ele. Hoje nós celebramos a Páscoa porque depois de 3 dias nós podemos dizer a mesma coisa: Ele não está mais lá. Nós já não estamos procurando nas coisas mortas desse mundo. Nós já não estamos mais procurando entre os mortos. Nós estamos procurando entre os vivos. As pessoas desse mundo, quando olhar para você, elas vão dizer assim: mas eu não consigo mais ver morte na tua vida. Eu não consigo ver mais a degradação do ser humano em você. Eu não consigo mais ver em você, porque existe vida em você. Porque em você é manifestado a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Ele divide a história antes dele. Agora começa a nova história. Agora começa a graça. Agora é a prova do ágape, porque ele passou tudo isso sem pedir algo meu, sem pedir algo teu, nada. Simplesmente Jesus estava mostrando à humanidade, a toda a criação, que Ele nos amaria incondicionalmente, que Ele nos amaria independente daquilo que você vai fazer ou não vai fazer. O que Jesus estava dizendo assim: não importa se um dia vocês vão reconhecer o que eu fiz na cruz, não importa se um dia vocês vão entender o que eu fiz na cruz, não importa se um dia você vai olhar para a cruz e ver todos os meus atos e vai falar assim: não, eu reconheço, não. Jesus estava dizendo assim: eu não me importo com isso. Eu não me importo se você vai gostar de mim ou não vai gostar de mim. Eu não me importo se você vai vir numa igreja ou não vai vir numa igreja. Eu não me importo se você vai estar os domingos celebrando ou não celebrando. Eu não me importo se você vai ser um homem bom ou ruim. Eu não me importo com nada disso. Eu me importo com você, e é por você que eu morro. Mesmo que você nunca me responda, mesmo que você nunca responda ao meu ato, mesmo que você nunca responda ao meu amor, mesmo que você nunca responda ao meu sacrifício, eu continuarei te amando de forma incondicional. A história é dividida, porque Satanás, quando recebe ele no inferno, é um escândalo. E eu imagino que o demônio que estava fazendo a listinha daqueles, assim: você fez isso, você vai para cá, você fez isso, vai para cá. De repente, na fila tinha alguém. Chega alguém na hora dele. Eu imagino que esse demônio devia estar ali assim, com os nomes. De repente ele para, larga a lapiseira dele, larga a canetinha. E esse demônio começa a tremer. E ele fala assim: não, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você não podia estar aqui. Você não podia estar aqui. Quem é você? Eu sei quem é você, mas você não podia estar aqui. Você não podia estar aqui. E eu acho que Jesus pergunta para ele: mas por que eu não podia aqui? Porque em você não existe condenação nenhuma. E eu acho que a mesma hora Jesus fala assim: porque não existe condenação nenhuma em mim, eu libero para todos aqueles que creem em mim, que também não haverá mais condenação sobre eles. E ele pega aquele caderno dos delitos da humanidade, e ele pega aquela folha onde é que estava constando todos os delitos do homem e da mulher, e ele pega sobre si, ele rasga aquilo, e ele fala assim: a partir de hoje
A partir de hoje, eu faço nova todas as coisas. A partir de hoje, eu estabeleço o meu reino nesse mundo, o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. E agora todos aqueles que vierem a mim nascerão comigo novamente e se tornarão uma nova raça nessa história, a raça que será denominada os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Você é isso. Você é isso. Você é isso. Você crê nisso?